Sétimo ano. A atividade de hoje é uma produção escrita. Nós lemos, dentro desse capítulo 4, alguns poemas, né? Aquele poema da formiga, depois aquele bilhete ao grilo, depois nós lemos aquele poema visual do Léo Cunha, né? Sobre a água. O que é um poema visual que nós conversamos? É aquele poema que a gente utiliza a forma dele para fazer sentido ao texto. Então, o que eu quero que vocês façam hoje? Nós vamos ler essa orientação que está na página 34 e 35 da apostila 2. E depois vocês farão um poema visual para nós, tá bom? Vamos ler? O que é para fazer? Eu vou ler junto com vocês, tá? Poema visual. Neste capítulo, você lê um poema visual e conheceu as principais características desse gênero. Agora é a sua vez de colocar em prática tudo que estudou. Para isso, você vai soltar sua imaginação e criar um poema visual com base nas características que conheceu. Seu poema será organizado junto com as produções de seus colegas num livro de poemas da turma e ficará disponível na biblioteca da escola. Leia os itens a seguir que o auxiliarão na produção do seu poema. Portanto, assim que acabar essa pandemia, né? Vocês façam no caderno, bonitinho, registrem, tirem foto e mandem para mim lá no Google Sala de Aula e no Google Classroom, tá bom? E aí, assim que acabar a pandemia, que as aulas voltarem, a gente organiza esse livro, tá? Vai ficar um livro, ou a gente faz um livro, ou faz uma exposição, para ficar uma coisa bem bonita, né? Para planejar o poema visual. Para planejar seu poema, siga as orientações adiante. Para começar, defina o tema do seu poema. Ele pode ser sobre objetos, animais, sentimentos, pessoas, natureza, coronavírus, quarentena, etc. Definindo o tema do seu poema, busque palavras que possibilitem uma brincadeira com seu significado e com a sua forma. Você pode fazer uma lista de palavras-chave relacionadas a esse tema. Por exemplo, se escolheu produzir um poema sobre o objeto livro, veja algumas palavras que você pode listar. Livro. O que está relacionado a livro? Leitura, aprendizagem, histórias, conhecimento, poema, emoção, sabedoria, aventura, personagens. Defina a imagem que seu poema vai formar e de que maneira as palavras serão dispostas na página para formar essa imagem. Lembre-se de que o aspecto visual deve ter destaque, pois o sentido do texto é criado pela distribuição das palavras na página em função do conteúdo. Vamos colocar em prática. Após planejar seu poema visual, chegou o momento de colocá-lo em prática. Para isso, veja essas dicas. Escreva as palavras na página com lápis grafite de acordo com a disposição que você planejou, a fim de formar a imagem desejada. Pense no tamanho de cada uma delas e no estilo da letra. Use recursos gráficos e letras que possam auxiliar a compreensão do seu texto. Se preferir, escreva um título para o poema que tenha relação com o conteúdo do texto. Ele pode fazer parte da imagem ou não. Avaliando o poema visual. Ao finalizar o rascunho do seu poema, avalie se você seguiu todas as orientações ou se precisa adequar alguma parte do seu texto. Além disso, releia o poema e verifique se é preciso fazer alguma correção ortográfica ou gramatical. Faça os ajustes finais e peça auxílio ao professor, ou seja, eu estou lá no Google Sala de Aula, tá? Para verificar se é preciso corrigir mais algum detalhe. Por fim, passe o poema limpo escrevendo a caneta, ou se preferir, pinte-o com canetas coloridas ou lápis de cor. Então, o que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão fazer somente a lápis, para depois a gente fazer essa adequação, tá bom? Livro de poemas visuais. Aí aqui tá falando como é que vai organizar esse livro de poemas visuais que a gente vai deixar para quando nos encontrarmos pessoalmente, tá bom? Agora aqui, verifique seu desempenho. Essa parte ela é muito importante. Produzi o poema com base nas características do gênero? Avaliei meu poema e o reescrevi fazendo as adequações necessárias? Aí aqui, no caso, vocês vão contribuir ainda para esse livro ou para como é que fala? Para demonstrar esse trabalho. Não precisa necessariamente ser em livro, né? Vocês podem fazer uma demonstração, um painel, alguma coisa assim na escola. E divulgar isso dentro da escola, tá bom? Então, vocês vão fazer esse poema para mim, pelo menos a parte de rascunho, e tirar foto e mandar para mim lá no Google Sala de Aula, hein? Fico aguardando vocês
e até a próxima. Um super beijo!